Hoje, a gente vai mergulhar em um documento da Receita Federal que revela uma verdadeira teia de pagamentos milionários. Pagamentos feitos pelo Banco Master para algumas das figuras mais poderosas do Brasil. Pois é, a história é bem complexa e tem gente de todo o espectro político envolvida. E olha, para não perder o fio dessa e de outras análises a fundo, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, porque o que está em jogo vai muito, mas muito além de uma simples lista de pagamentos. E que lista, hein? É gente de todo tipo. Ex-presidente, ex-ministro do STF que hoje é ministro de Estado, gente ligada ao governo atual e ao anterior, e até a família de um dos juízes mais influentes do país. Mas o que realmente salta aos olhos é essa mistura toda. E aí que entra a grande questão que a nossa fonte levanta. Será que dá para colocar todo mundo no mesmo saco? A primeira impressão é que sim, que está todo mundo no mesmo barco. Mas será que é tão simples assim? Pelo visto, não. Então, vamos por partes. Para entender, a gente precisa separar os grupos. E o primeiro grupo é o de quem está no poder agora ou muito perto dele. É aqui, segundo a fonte, que a coisa fica bem mais complicada, onde o contexto é tudo. Olha só o caso do Guido Mantega, por exemplo. Ele é apontado como um caso clássico disso. A consultoria dele recebeu 14 milhões de reais. E, de acordo com a fonte, ele teria usado a influência dele e a proximidade com o presidente Lula para marcar uma reunião para o dono do banco. A análise da fonte é bem direta. Eles chamam isso de claramente tráfico de influência. Depois a gente tem outro nome de peso, Ricardo Lewandowski, o atual ministro da Justiça. O escritório que ele tinha com o filho recebeu 6 milhões. E aqui tem um detalhe, ele até saiu da sociedade um pouco antes de virar ministro. Só que os pagamentos continuaram, dessa vez para o filho. A fonte acha isso, no mínimo, bem suspeito. Fica aquela pergunta no ar, né? Ok, agora a gente vira a página, porque segundo a análise, o cenário muda completamente quando a gente olha para quem recebeu o dinheiro sem estar em um cargo público na época. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado você tem o Mantega colado no governo, supostamente fazendo lobby, do outro o Fábio Wajngarten, que foi do governo Bolsonaro, mas que recebeu a grana bem depois de ter saído. O ponto crucial aqui, segundo a fonte, é um só: o timing. O próprio Wajngarten se defende. Ele diz que foi contratado como advogado para a equipe de defesa do dono do banco e faz questão de ressaltar que não é mais uma pessoa politicamente exposta. E na visão da fonte, isso muda tudo, porque se ele não tem mais poder público, não tem como ele usar esse poder em troca do dinheiro. E esse mesmo raciocínio, de acordo com a fonte, vale para o Michel Temer. O escritório dele recebeu 10 milhões, mas, de novo, quando ele já não era presidente. Claro, ele ainda é um cara influente, mas o pagamento por um serviço privado, fora do poder, é visto aqui com outros olhos. Bom, a gente falou de gente no poder, de gente fora do poder, mas agora a fonte aponta para um caso que, segundo eles, está em outra galáxia. Um caso que se destaca de um jeito absurdo, tanto pelo valor quanto pela posição de quem está envolvido. 80 milhões de reais. Esse é o valor que foi para o escritório da esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. É um número que simplesmente apaga todo o resto da lista. É só bater o olho na comparação para ver que é uma coisa chocante. Se você somar o que o Mantega e o Temer receberam, por exemplo, não dá nem para o começo. A fonte diz com todas as letras que o valor ligado ao Moraes é de outro patamar, o que sugere que o serviço talvez seja outro. E é justamente essa diferença brutal de valores que faz a fonte levantar uma teoria, uma tese sobre o porquê de todos esses nomes terem vazado juntos de uma vez só. A famosa tese da cortina de fumaça. Pensa bem, a fonte pergunta, se tem um caso que é tão, mas tão maior que os outros, por que vazar tudo junto? Por que diluir a atenção com uma lista gigante? A sugestão deles é que isso não foi por acaso, foi uma estratégia. E aqui tá o pulo do gato. Segundo a fonte, vazar tudo de uma vez seria, na verdade, uma jogada de defesa. Uma forma de proteger a peça principal desse tabuleiro. A ideia é criar aquela narrativa de que, tá todo mundo recebendo, para normalizar a situação e tirar a pressão do caso mais grave. Então, o plano seria mais ou menos este. Primeiro, você joga uma lista enorme de nomes no ventilador. Segundo, cria essa ideia de que é tudo farinha do mesmo saco. Com isso, você tira o foco do caso de 80 milhões. E, no fim, você protege o alvo principal. Porque se todo mundo parece culpado, criticar um só fica bem mais difícil.
Por isso que o ponto central dessa análise toda é o seguinte: é preciso separar as coisas. Um pagamento para um advogado que não está no governo não é a mesma coisa que um pagamento para alguém que pode, teoricamente, vender influência. E nenhum dos dois chega nem perto de um pagamento de 80 milhões de reais ligado a um dos juízes mais poderosos da República. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente ficar pensando. Quando a estratégia é fazer com que todo mundo pareça igualmente culpado, quem é que realmente se beneficia dessa cortina de fumaça?